Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, e mais um dia de falar do amor de Deus. Eu acordei agora pela madrugada para ajudar meu esposo que saiu para trabalhar, e Deus, enquanto eu fazia ali algumas coisas, organizava algumas coisas para poder voltar a dormir, porque ainda é madrugada, mas Deus me despertou fortemente para trazer a palavra dele, para gravar esse vídeo. O Senhor, ele tem falado muito grande comigo em algum tempo, já por algum tempo, sobre em obedecer à vontade do Senhor. Deus, ele está despertando um povo, ele está despertando vidas que têm um chamado para a sua obra, para a sua palavra, para fazer a vontade dele. Não importa como a circunstância, não importa o que vão falar, não importa as dificuldades, mas ele tem buscado pessoas que se propõem a fazer aquilo que ele tem determinado para a minha vida e para a sua vida. E ele tem incomodado, sabe? O Espírito Santo de Deus tem incomodado aquele que tem buscado, aquele que tenta entender o trabalhar de Deus. Ele consegue sentir, porque o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos incomoda, né? Ele vai nos despertando para entender o porquê de certas situações na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por situações na nossa vida e na vida dos nossos, porque nós não queremos nos despertar para a vontade do Senhor, sabe? E aí nós achamos que tudo que nós estamos fazendo está certo. Mas o porquê, Deus, de tanta luta? Mas o porquê, Deus, de tanta dificuldade? O porquê muitas vezes nós estamos nos acovardando, né? Deus, ele não vai abrir mão do propósito que ele tem para mim e para a tua vida. Ele não abriu mão do propósito que ele tinha na vida dos nossos irmãos do passado. Ele não abriu mão do propósito que ele tinha na vida do seu filho unigênito, que era Jesus Cristo. Ele não abriu mão, teve que se cumprir. Louvado seja Deus, né? Porque ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe que mesmo quando nós estamos resistindo a fazer a vontade do Senhor, mesmo quando nós estamos resistindo, vai chegar a hora que aquela resistência vai ter que cair por terra. Eu e você vamos ter que obedecer. Vamos ter que obedecer. Porque ou nós obedecemos, ou nós vamos viver uma vida aqui sobre a terra sem viver as promessas de Deus, sabe? Sem as promessas de Deus se cumprir. E para isso você e eu vamos ter que pagar preço. Porque para se cumprir, muitas vezes vai acontecer diversas situações no nosso meio. Vai acontecer situações na nossa vida financeira, vai acontecer situações na vida dos nossos filhos, vai acontecer situações muitas vezes no nosso casamento. Vai haver situações. Para quê? Para que a nossa estrutura se movimente, sabe? Seja verdadeiramente abalada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e assim a gente venha a acordar, e assim a gente venha viver as promessas de Deus. Fácil não é. O Senhor Jesus nunca disse que seria fácil, né? A sua palavra nos diz que nós viveríamos e teríamos aflições, né? Mas o Senhor, ele declarava para nós, ele declarava ali para os seus discípulos, para que eles viessem ter de bom ânimo, porque nós tendo de bom ânimo, a gente iria vencer cada desafio. Mas em Cristo Jesus, nós iríamos vencer e vamos vencer cada desafio que vai se apresentar. Servir a Deus é isso, é desafios. É desafios. Às vezes a gente vê pessoas que servem a Deus, pessoas que já têm um nome no Evangelho, né? E porque o nome vai ser levantado aqui sobre a terra, sim.
A honra, ela é de Deus, a honra, ela é do Pai, ela é do Senhor. Mas o Senhor vai levantar, assim como ele levantou homens e mulheres que estão aqui, ó, registrado na palavra de Deus. O Senhor no tempo de hoje também vai levantar, né? Não vai ter esse registro aqui na palavra, mas vai haver o registro no céu, na glória, né? Tudo que nós fazemos aqui para o Senhor está registrado, está no trono do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes a gente vê esse povo e nós achamos que eles vivem uma vida sem um conflito espiritual, sem uma batalha. Mas para eles chegarem na posição que eles estão chegando aqui na terra, passaram por muitas aflições, por muitas dificuldades, por muitas guerras espirituais, batalhas espirituais, e é isso que nós passamos. Aleluia, batalhas espirituais. Mas temos que ter de bom ânimo, temos que buscar, temos que nos consagrar, temos que orar, temos que meditar na palavra de Deus e meditar nas situações e obedecer. Segue, obedeça, obedeça. Segue, obedeça. Obedeça, porque as coisas vão acontecendo. O Espírito Santo de Deus vai fluindo, sabe? O seu nome vai chegando em lugares, Deus vai usando pessoas, né? Deus vai incomodando pessoas para orar por você. Deus vai levantando, sabe? Pessoas, circunstâncias vão acontecendo na sua vida, mas você precisa se movimentar. Você precisa acreditar primeiramente na chamada de Deus na tua vida, depois se movimentar, seja um movimento profissional, seja um movimento espiritual, seja um movimento familiar, se movimentar, deixar o Espírito Santo de Deus atuar, trabalhar na sua vida. E aí, quando nós paramos, entendemos, começamos a nos movimentar, as promessas de Deus vão se cumprindo. Às vezes, Deus usa um profeta para falar conosco. E a gente fica, meu Deus, o porquê que não se cumpre aquela promessa? Você está se movimentando, você está agindo, você está parando, sabe? Para sentir aquilo que Deus falou com você e para movimentar para que se cumpra. Eu tenho muitas promessas e eu sei que eu vou viver, mas para eu viver essas promessas, eu preciso me movimentar, eu preciso confiar, eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos que estão ao meu redor, mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo que seja para Deus tocar, se for para Deus tocar de alguma forma, mas para que o nome dele seja glorificado, que o Senhor toque. Eles estão guardados na oração, eles estão guardados no jejum, eles estão guardados, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Muitas coisas eu tenho passado e eu hoje falo para o Senhor, Deus trabalha. Trabalha. Às vezes a situação acontece porque quando nós abrimos a boca e começamos a declarar, Satanás, ele está assim ao nosso derredor. Então ele vai pegar situações que ele sabe que vai te afligir, vai usar contra a sua vida, né, para que você pare, mas você não pode parar. Entrega a causa ao Senhor e continua. Entrega essa situação difícil que você está vivendo e continua. Semana passada eu passei por uma situação muito triste para mim, porque Satanás ele sabe como me atingir, mas eu entreguei para Deus. Eu entreguei para Deus. Eu agi, falei com sabedoria, mas eu entreguei para Deus. E é isso que eu tenho feito. Sabe, eu tenho entregado para Deus porque tem coisas que eu sei que eu não posso fazer. Não adianta, não cabe a mim fazer, cabe a Deus. Está nas mãos dele. Cabe a ele, porque ainda mais quando é com outra pessoa, sabe? Não cabe a mim. Eu já tentei fazer do meu jeito diversas vezes, né? E todas as vezes que eu tento fazer do meu jeito, dá errado. Dá errado. Eu preciso voltar.
Eu preciso voltar a estaca zero, me humilhar perante Deus, pedir perdão e seguir. Então eu falei dessa vez para Deus: eu não vou mais colocar as minhas mãos, Senhor. Eu não vou estar nas tuas mãos. E eu tenho visto esta semana o agir de Deus. É difícil? É difícil, mas é possível. É um ato de confiança. Eu confio no Deus que eu sirvo, porque Ele é criador de tudo. Ele é criador do universo, Ele é criador, sabe, da minha vida, da sua vida. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Então, as circunstâncias difíceis que eu vivo, eu oro, eu falo na hora certa, mas eu coloco nas mãos do Senhor. Então é isso que está acontecendo. Deus, ele vai trabalhando assim. Ele também está me ensinando muito, muito, porque eu estou com 44 anos. Eu ainda vou viver muitas promessas de Deus. Não importa o tempo que ela vai se cumprir, ela vai se cumprir na minha vida. Então determina hoje, determina você que irá assistir esse vídeo, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Se você crê, se você confia no Deus que você declara e fala e glorifica que confia, então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa as promessas de Deus se cumprir na tua vida e você verás a grandeza do Senhor. Você viverá dias incríveis com Cristo. Eu vou trazer uma palavra aqui hoje. Deus colocou no meu coração de trazer a palavra de Deus, né? Todos os dias trazer um capítulo. Seja ele longo, seja ele curto. Se você quer compreender o trabalhar de Deus na tua vida, você vai entender hoje o que Deus está falando com você através desta palavra e através da palavra aqui, ó, de Deus. Amém? É um texto um pouco longo, mas acompanha comigo. Se você tem sua Bíblia aí, abra ela em Mateus, no capítulo 1, né? É uma palavra extensa, mas que Deus ele quer ministrar em teu coração, amém? Que fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou a Tamar, e Fares, e Zara, e Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Veja a grandeza de Deus. Gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abiás. E Abiás gerou a Asaf. E Asaf gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias. E Osias gerou a Joalão. E Joalão gerou a Acas. E Acas gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E a Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E a Eliaquim gerou a Azor. E a Azor gerou a Sadoc, perdão. E a Sadoc gerou a Aquim, e a Aquim a Eliúde. E a Eliúde gerou a Eleazar, e a Eleazar gerou a Maiã. E Maiã, Matã. E a Matã gerou a Jacó. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. Da sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi,
São 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a importância das gerações, né? Das nossas gerações. As nossas gerações também são importantes, né? Elas não estão registradas aqui no livro, na palavra de Deus, mas como eu falei, ela está registrada no céu. A sua geração ela é importante. Não pensa que você, que a sua vida, que a sua criação, ela não é importante para Deus. Não pensa que você nasceu, né, por um acaso, somente para ter uma vida aqui na Terra. Não. Você nasceu para ter sua história, sua geração registrada. Não importa as gerações passadas, né? Não, eu digo que não importa, sim, para que você não se paralise pelo o passado. Aqui foram muitas gerações, né? Algumas foram frustradas. Algumas passaram por períodos de frustrações. Algumas passaram por períodos difíceis, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou, mas que o seu pecado, né, não aboliu do coração de Deus. Não aboliu o seu pecado, a sua falha, o seu erro, não deixou com que Deus o amasse, né? A geração de Jesus Cristo, os descendentes dele do passado, tiveram história sobre a terra. E a sua descendência também tem história. Tem história, né? O seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, aqueles que vieram, sabe, gerações por gerações, tem história. Mas você vai dar continuidade. E aí cabe a você saber como que você quer dar continuidade, como que você quer que a sua geração ela cresça na terra, como seus filhos cresçam na terra, como seus netos cresçam na terra, como seus bisnetos cresçam na terra, como seus tataranetos cresçam na terra e todos que vão ser descendentes do Senhor e todos que vão ser seus descendentes, como eles cresçam aqui na terra, como eles vivam, mas para que isso aconteça hoje, você vai orar e vai pagar preço. Hoje, porque você quer que a sua geração futura não passe pelo que você passou e nem pelo que o passado passou. Então, cabe a você. Jesus, ele viveu o chamado dele, o propósito dele, porque ele queria que as gerações futuras não sofressem. Então ele se entregou na cruz. Ele morreu no meu e no teu lugar, para que as gerações futuras não viessem sofrer. Então é assim, você paga um preço hoje, porque Deus, ele sabe quando ele te criou que ele poderia contar com você, que ele poderia contar com a sua vida para que você viesse orar e interceder pelas gerações futuras. E veja que depois de todas essas gerações veio o nascimento de Jesus Cristo. Eu vou ler rapidinho, porque eu quero ler todo o capítulo 1, que fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que a luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Veja,
o que tantas gerações passou para vir o nascimento de Jesus Cristo, do Salvador, e para que ele viesse sobre a terra, e para que ele cumprisse seu chamado, e para que eu hoje e você estivesse aqui. Quantas coisas aconteceu. Então, eu vou terminar o vídeo aqui falando: você não é obra do acaso, você foi concebido pelo amor de Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tinha uma promessa na tua vida e ele tem uma promessa na tua vida. Então, para que se cumpra na tua vida e na vida dos seus, você tem que obedecer, cumprir a vontade de Deus, cumprir o chamado de Deus, viver o chamado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sentir o chamado de Deus, louvado seja Deus. Viver todos os dias as promessas de Deus, porque elas vão se cumprir na minha e na tua vida, amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, vontade de falar muita, tem dia que dá muita vontade de falar sobre o amor de Deus, porque é maravilhoso viver ele. Os dias não são fáceis, mas são dias maravilhosos com Cristo, né? Vivemos dias após dias, um dia choramos, igual ontem eu falei para uma amiga minha, chora, chora, se derrama na presença do Senhor, fale para Deus aquilo que você está passando, né? Mas obedeça, confie, faça a vontade do Pai, porque você verá. Louvado seja o nome do Senhor, as promessas de Deus se cumprir. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você hoje chora e espera o amanhã, porque o amanhã de Deus sempre será melhor, amém? Então vamos orar, vamos entregar este momento a Deus, soberano Deus e amado Pai, eu entrego essa palavra, Senhor Deus, eu sei que muitos vão assistir este vídeo, poucos podem chegar até aqui o fim, mas aqueles que chegarem até o fim, Senhor, ou que também assistiram por um tempo, porque eu também entendo, Senhor, meu Deus querido, o processo, que o Senhor visite, que o Senhor faça a sua obra, que o Senhor enche eles do seu espírito, que eles venham entender o porquê de tanta luta e tanta aflição, mas que eles venham entender que toda luta o Senhor está conosco, porque o Senhor disse que estaria conosco, meu Deus. A tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e criou a terra, e que me criou, e que está comigo agora aqui neste lugar. Então eu oro que o Senhor toque essas pessoas com seu espírito, que o Senhor toque eles, Deus, que o Senhor visite eles e que o Senhor dê certeza no coração deles, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para a vida deles e para a vida dos seus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida hoje e sempre, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua terça-feira em nome de Jesus.